Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então hoje nós vamos falar sobre empresas que pagaram dividendos mesmo na crise. Então mesmo durante a crise, a pandemia que teve recentemente, 2020, né? Empresas que continuaram pagando, continuaram tendo seus lucros, então, isso é muito importante, né, na nossa vida como investidor, porque às vezes a gente investe em empresas, né, que pode, às vezes ocorre qualquer coisa, qualquer instabilidade no mercado, a empresa já fica sem pagar dividendos, fica sem lucrar. Então, nesse vídeo, eu vou falar para vocês empresas, vou dar um exemplo de 3 empresas, né, que tiveram seus lucros consistentes e continuaram pagando dividendo mesmo na pandemia. Então, enquanto muitos investidores viram seus dividendos sumirem durante a pandemia, algumas empresas continuaram pagando dividendos normalmente, como se nada tivesse acontecido. E hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês quem são essas empresas e o que elas têm em comum. Então, em períodos de crises, várias empresas elas cortam os dividendos, mas as sólidas mantêm os pagamentos regulares. Porque elas cortam os dividendos, né, vamos dizer assim, cortam os dividendos. Elas podem até diminuir o payout, algumas cortam 100%. Então, por conta mesmo da instabilidade, né, a empresa não sabe se ela vai continuar lucrando. Então, por isso a importância de você investir em ativos que qualquer coisa que aconteça no mundo, qualquer pandemia que possa vir, você investir em uma empresa perene faz toda a diferença nesses momentos. Então aqui nós temos exemplo de 3 empresas. Aqui é o Banco Itaú, que pagou quase 5% de yield no período de 2020, 2021. Temos também o Banco do Brasil, que pagou 4% de dividend yield, quase 4%. E temos a Taesa, que pagou cerca de 10, quase 10% de yield. Então aqui nós temos os bancos, gente, então na pandemia, as pessoas continuaram usando cartão de crédito, continuaram usando suas contas no banco. Então, mês a mês, a conta chegava para a pessoa pagar o boleto, para a pessoa pagar o cartão de crédito, ou no próprio aplicativo do banco chegava a conta. Então, o banco ele sempre vai ter lucro, não importa, se aconteça alguma coisa muito atípica, né, como foi no caso da pandemia. E o Banco do Brasil aqui, a mesma coisa. O boleto não deixava de chegar na sua me na s no próximo mês, né, no caso, no mês seguinte. E aqui nós temos também a Taesa. A Taesa é uma empresa de energia elétrica, então a conta de luz, ela não deixava de chegar no próximo mês, né. Então não importava para ele se estava acontecendo, né, uma pandemia ou alguma coisa do tipo, a conta de luz, ela não deixa de chegar na sua casa. Então você tem que pensar da seguinte forma, né, vocês que são investidores de longo prazos, vocês que querem investir, né, numa carteira consolidada, uma empresa de longo prazo, uma carteira perene, vocês têm que pensar: "Poxa, esse serviço, ele é essencial? Ele vai sempre existir, vai sempre ter lucros?". Então isso é muito importante, você fazer essa autoanálise, né, do serviço que a empresa que você está investindo oferece. E o que essas empresas elas têm em comum? Elas têm em comum a previsibilidade, como eu falei para vocês, a conta do banco ela não vai deixar de chegar para você, a conta de luz não vai deixar de chegar para você, a conta de água não vai deixar de chegar para você no próximo mês. Então elas têm muita previsibilidade. Tem consistência, tem dívidas controladas, então essas empresas que pagaram dividendos na pandemia, além delas terem a previsibilidade e a consistência, elas também mantinham suas dívidas controladas, porque não faria sentido elas continuarem pagando bons dividendos, né, sem ter uma dívida controlada. Porque como foi um momento atípico, muitas empresas não sabiam o que seria dali para frente. Então uma empresa que tem dívida controlada faz toda a diferença, além de ser de um setor perene, né. O que elas têm em comum também é ter um bom fluxo de caixa. Então elas tendo um bom fluxo de caixa, elas conseguem saber mais ou menos quanto elas vão lucrar no trimestre, então é mais ou menos isso. E também são de setores perenes, como eu acabei de falar aqui para vocês, setores que são à prova de bala, né, vamos dizer assim. E aqui a dica de ouro, encerramento, as crises elas passam e as boas empresas ficam. Foi isso que aconteceu anos e anos. O exemplo disso é a Banco do Brasil, que foi a primeira empresa, né, da bolsa, empresa centenária. Então nós vemos que o Banco do Brasil passou por muitas coisas, muitas dificuldades, muitos momentos atípicos, igual o que está acontecendo recentemente, né, por questão do agro, inadimplência do agro. Mas a gente vê que são coisas pontuais, que as boas empresas elas sempre vão continuar existindo.
E quem pensa no longo prazo, colhe os frutos. Então pense no longo prazo, pense na empresa que você investe, faça essa autoanálise, que certamente sucesso virá para você. E empresas mais antigas da bolsa. Aqui, né, eu vou dar 3 exemplos, né, de empresas antigas na bolsa para vocês que não têm muito conhecimento. Então aqui nós temos a Klabin, que foi fundada em 1899, é a maior produtora de papel do Brasil, uma empresa muito consolidada, Klabin, Suzano. Banco do Brasil, como eu havia dito no slide anterior, fundada em 1808, é a empresa mais antiga da bolsa e a primeira instituição bancária do país. Então isso daqui é um enorme peso, sabe, é um histórico, assim, impecável que o Banco do Brasil tem. Temos também a Gerdau, por mais que não faça parte aqui da estratégia do canal, né, aqui é somente a nível de exemplo. Então nós temos a Gerdau também, iniciou suas operações em 1901 como uma fábrica de pregos e hoje ela é uma grande empresa do setor siderúrgico, tá? E aqui, gente, a gente chegou no final do vídeo. Esse vídeo foi mais rapidinho. Se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para aprender mais sobre investimentos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.